Bem-vindos ao Além da Sala com Sheila. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila, sou especialista e mestra pela UFMG, atuo como professora de redação e sou apaixonada por viagens, pela educação e pelas oportunidades que só o conhecimento nos traz. Aqui vamos explorar temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico com foco na neurociência da aprendizagem. Vamos além da sala de aula alcançar o nosso melhor. Começar é fácil, acabar mais fácil ainda. Chega-se sempre à primeira fase, ao primeiro número da revista, ao primeiro mês de amor. Cada começo é uma mudança e o coração humano vicia-se em mudar. Vicia-se na novidade do arranque, do início, da inauguração, da primeira linha na página branca, da luz e do barulho das portas a abrir. Começar é fácil, acabar é mais fácil ainda. Por isso respeito cada vez menos essas atividades. Aprendi que o mais natural é criar e o mais difícil de tudo é continuar. A atividade que eu mais amo e respeito é a atividade de manter. Em Portugal, quase tudo se resume a começos e a encerramentos. Arranca-se com qualquer coisa, de qualquer maneira, com todo o aparato. A mínima comichão aparece uma iniciativa que depois não tem prosseguimento ou perseverança e cai no esquecimento. Nem demos pela morte. É por isso que eu hoje respeito mais os continuadores que os criadores. Criadores não nos faltam. Chefes não nos faltam. Faltam-nos continuadores. Faltam-nos tenentes. Heróis não nos faltam. Faltam-nos guardiões. É como no amor. A manutenção do amor exige um cuidado maior. Qualquer palerma se apaixona, mas é preciso paciência para fazer perdurar uma paixão. O esforço de fazer continuar no tempo coisas que se julgam boas, sejam amores ou tradições, monumentos ou amizades, é o que distingue os seres humanos. O nascimento e a morte não têm valor, são os fados da animalidade. Procriar é bestial, o que é lindo é educar. Estou um pouco farto de revolucionários. Sei do que falo porque eu próprio sou revolucionário. Como toda a gente, mudo quando posso e, apesar dos meus princípios, não suporto a autoridade. É tão fácil ser rebelde, fica tão bem ser irreverente, criar é tão giro. As pessoas adoram um gozão, um malcriado, um aventureiro. É o que eu sou. Estas crônicas provam-no. Mas queria que mostrassem também que não é isso que eu prezo e que não é isso que eu sou. Se eu fosse forte, seria um verdadeiro conservador. Mudar é um instinto animal. Conservar, porque vai contra a natureza, é que é humano. Gosto mais de quem desenterra do que de quem planta. Gosto mais do arqueólogo do que do arquiteto. Gosto de acadêmicos, de colecionadores, de bibliotecários, de antologistas, de jardineiros. Percebo hoje a razão porque Alden disse que qualquer casamento duradouro é mais apaixonante do que a mais acesa das paixões. Guardar é um trabalho custoso. As coisas têm uma tendência horrível para morrer. Salvá-las desse destino é uma coisa mais bonita que se pode fazer. Haverá verbo mais bonito do que salvaguardar? É fácil uma pessoa bater com a porta, zangar-se e ir embora. O que é difícil é ficar. Isso ensinou-me o amor da minha vida. Rapariga de esquerda, a mim, rapaz conservador. É por essas e outras que eu lhe dedico este livro,
que escrevi à sombra dela. Preservar é defender a alma do ataque da matéria e da animalidade. Deixadas sozinhas, as coisas amarelecem, apodrecem e morrem. Não há nada mais fácil do que esquecer o que já não existe. Começar do zero, ao contrário do que sempre pretenderam todos os revolucionários do mundo, é gratuito. Faz com que não seja preciso estudar, aprender, respeitar, absorver, continuar. Criar é fácil. As obras de arte criam-se como as galinhas. O difícil é continuar. Miguel Esteves Cardoso, As Minhas Aventuras na República Portuguesa. Ai, eu precisava compartilhar esse texto com vocês. Eu precisava compartilhar esse texto com o maior número de pessoas possível, porque esse texto me tocou tanto, de uma forma tão profunda, de uma forma tão prazerosa, tão instigante, tão emocionante, que eu precisava vir aqui e compartilhar. Porque afinal de contas, gente, é isso. Começar algo novo, o que quer que seja. O estudo de uma nova língua, ou para passar no vestibular, num concurso, iniciar uma pós-graduação. Gente, começar qualquer coisa que seja é muito empolgante. Começar algo novo, um livro novo, uma série nova, um filme novo, um podcast novo. Começar algo novo é muito empolgante. Porém, manter é muito desafiador. Fala sério, gente. A gente tem tanta coisa para desviar a gente do nosso caminho, para desviar dos nossos planos, para nos distrair, que manter é extremamente desafiador. Mas tem uma coisa. É no esforço contínuo que os sonhos se tornam reais. E eu sou a prova viva disso. Afinal de contas, quem me conhece, nem que seja um pouquinho pelas redes ou até mesmo pessoalmente, sabe que desde menina o meu sonho era viajar ao mundo, porque eu já falei isso várias vezes em vários lugares com várias pessoas. Mas a minha realidade era muito diferente. Eu não tive ali primos, tios, pais, avós, vizinhos, amigos, amigas, qualquer pessoa próxima a mim que já havia feito viagens internacionais, para que eu pudesse, pelo menos, imaginar que esse sonho estivesse mais próximo, mais palpável, mais realizável. Não, o meu ambiente era completamente diferente, era muito distante do meu sonho, muito. E mesmo assim, eu persisti. Por volta ali dos meus 13 anos, mais ou menos, eu queria muito conhecer Paris. Aos 15 anos isso se intensificou e ali pela adolescência, 16, 17, eu também fiquei muito instigada a conhecer Londres, a conhecer a Escócia, e eu nunca adormeci esses sonhos, muito pelo contrário. Eu buscava informações, eu buscava consumir algo dessa cultura, música, filme, livro, série, até que de alguns anos pra cá a gente teve o YouTube, né, com os vlogs de viagem, e as coisas começaram até a se tornar um pouco mais palpáveis, né, quando a gente vê ali alguém mostrando, as coisas ficam mais, parece que mais próximas, né? Principalmente dependendo de como a pessoa mostra aquilo. E eu não desisti. Então, em 2017, eu consegui realizar a minha primeira viagem internacional aqui para a América do Sul mesmo. Eu fui para o Chile. 6 meses depois, eu fui para a Argentina. De lá para cá, eu não parei. Eu faço pelo menos uma viagem internacional por ano. No momento que eu estou gravando esse podcast, nós estamos em outubro de 2024 e eu fui fazendo viagens internacionais pelo menos uma vez por ano. E às vezes eu combino multidestinos, então eu consegui conhecer Paris em 2019, consegui conhecer Londres
Eu já fui 2 vezes em Paris, 2 vezes em Londres. Ainda não fui para a Escócia, mas irei. E é isso. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. A gente não pode deixar essa empolgação de começar o novo morrer. E esse novo que seja um sonho, uma vontade, um planejamento de uma viagem, um planejamento de um estudo, que isso não morra, que a gente consiga persistir, que a gente não desista no caminho, porque desistir, como Miguel Esteves Cardoso disse, é muito mais fácil. Tanto começar como desistir. São 2 coisas fáceis. A universidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na minha época, a graduação era muito mais distante. Era muito mais difícil do que hoje em dia. Ei, sou um pouquinho velho falar na minha época, né? Mas é que, né, eu já fiz 40 anos, então realmente faz um tempinho aí. Mas, sim, quando eu estava no ensino médio, a universidade parecia algo muito mais distante também. Na minha realidade ali, no meu ambiente, ninguém também havia feito um curso superior. Nem os meus pais, nem os meus tios, nem os meus primos, nem os meus vizinhos, nem os meus colegas que estudaram comigo. Que afinal de contas, a minha base foi toda feita em escola pública. E o nosso ambiente, a nossa realidade, exigia da gente maturidade, responsabilidade, trabalho. Inclusive, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. O sonho da minha mãe era que eu não precisasse trabalhar, era que eu desse continuidade aos meus estudos e que eu investisse o tempo integral aos meus estudos. E eu confesso, quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, não era uma necessidade financeira pra gente, mas era uma necessidade pessoal. Eu queria muito começar a trabalhar, ter meu próprio dinheiro, fazer meu planejamento, fazer as minhas comprinhas. Como a gente diz hoje, né, na internet, as minhas brusinhas. Mas eu queria ter as minhas coisas, ter os meus planos, ter os meus sonhos, realizar. Então eu comecei a trabalhar aos 16 anos por uma necessidade pessoal. Porém, aos 18, 19, por ali assim, essa necessidade pessoal passou a ser necessidade financeira mesmo. Foi uma época bem complicada lá em casa e que a gente realmente precisava. Enfim, essa parte eu conto em algum outro episódio, em algum outro momento, para que a gente não estenda muito esse episódio por aqui. Mas a minha entrada na universidade também não foi fácil. A persistência foi muito mais difícil, porque eu entrei inicialmente numa universidade privada, então eu tive a dificuldade financeira, eu tive a dificuldade do choque de realidade, porque eu estava acostumada com um ambiente e fui inserida em outro ambiente, em que as pessoas tinham uma realidade financeira completamente diferente da minha, recursos completamente diferentes dos meus. Enfim, o ambiente, que foi o que eu comecei a falar lá no início, né? Ali a realidade deles era de falar inglês, de viajar com a família para outros países, de ter toda a estrutura, todo o recurso em casa, computador, internet. Eu não tinha nada disso. Eu tive que me esforçar muito para eu poder me manter ali naquele ambiente, com as notas altas, mesmo trabalhando, chegando muito tarde, muito cansada. Gente, capital, estudando, trabalhando. Chegava na minha casa meia-noite e acordava 5 horas da manhã. Então, quando eu tinha que fazer um trabalho,
que me exigia muito tempo, muitas vezes eu tinha que fazer de madrugada. E detalhe, eu nunca falei dos meus perrengues de bastidores para os meus colegas. Eu sempre cheguei muito animada, muito empolgada, com um sorriso no rosto, com alegria, com vontade. E ninguém nunca imaginou a situação que eu passava, né? Às vezes eu precisava de um computador, eu tinha que ir para a universidade porque eu não tinha computador na minha casa. Não tinha como ir de madrugada, né, gente? Então, vocês podem imaginar a minha situação. Naquela época, vou voltar aqui com esse termo antigo de novo, mas naquela época tinha lan house. O que era lan house? Era uma loja com vários computadores e que você pagava ali alguns minutos ou algumas horas para você acessar aquele computador e aquela internet. Só que era um ambiente completamente diferente do ambiente que eu precisava para estudar, né? Era um ambiente de jogos, de gritaria, de meninada. Eu acho que eu era a única que ia para aquele lugar para estudar, mas eu precisava, eu não tinha. E várias outras dificuldades, vários outros obstáculos que eu enfrentei na minha vida acadêmica, seja na graduação, seja no mestrado, na especialização. Mas o que eu quero dizer é, no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Se você não desistir, se você persistir e investigar o que está dando certo, o que está dando errado, o que você pode fazer diferente para ter resultados diferentes, você vai ter o seu resultado. Eu tenho certeza disso. Se eu tive todos os resultados que eu busquei, mesmo quando o meu ambiente dizia o contrário, demorou um pouco, demorou. Mas eu acredito que foi no melhor momento da minha vida, porque foi no momento que eu tive maturidade para aproveitar tudo aquilo. Talvez, se eu tivesse vivido muito nova, eu não teria aproveitado tanto como eu aproveitei. Hoje em dia eu vivo assim. Eu realizo um sonho, eu coloco outro na lista. Realizo, coloco outro, realizo, coloco outro. E é assim, porque essa é a nossa vida. A vida é feita disso, de sonhos, de vontades, de empolgação. Porque se a gente não viver assim, a gente só vai existir. E nós não estamos aqui somente para existir. Nós estamos para viver, para realizar, para ser feliz. Eu espero que esse podcast possa ter te tocado de alguma forma para que você não desista disso que você quer muito, Não troque o que você quer muito, o que você almeja muito por uma realização momentânea, passageira. Foque no seu sonho, que eu tenho certeza que você vai realizar e você vai voltar aqui e vai me contar. Seja feliz. Viva, planeje, realize. Um grande beijo, te vejo no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o podcast, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Nos encontramos no próximo episódio com mais dicas e conteúdos para transformar sua jornada de aprendizado. Até lá!